Entre fios e mistérios nasce a pérola, a boneca que guarda um segredo. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carla e esse é o Crochetando com a Cami. É hora da carinha, simples, graciosa e cheia de luz. Agora, para começar a trabalhar na cabeça dela, eu vou inserir a minha agulha lá no primeiro ponto aonde onde eu deixei as alcinhas do BLO, né, que eu trabalhei a golinha aqui do FLO, sobraram as alcinhas aqui do BLO. E é aqui na parte de trás, ó. Você vê que é a parte de trás, onde eu tenho aqui, ó, essa junção. Deixa eu pegar minha agulha aqui. Tenho uma aqui em cima, outra mais aqui embaixo, né? Essa aqui é a parte de trás do vestido dela. Então, você coloca a sua agulha aqui também na parte de trás pra gente começar a cabeça. Aqui para começar a cabeça, eu vou prender o meu fio cor da pele, e aí você usa o fio da cor da pele que você gostar mais. E agora eu vou fazer uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. O primeiro ponto baixo eu vou fazer no mesmo ponto que eu prendi o fio, tá? Então, sempre trabalhando naquele BLO que eu deixei lá da carreira anterior. 2, 3, 4. Vou fazer um aumento. Então, eu faço os 2 pontos no mesmo ponto de baixo, de base, e repito. 1, 2, 3, 4. Faço novamente o aumento. E faço a última vez agora. 1, 2, 3, 4. E aqui na última argolinha eu faço um aumento novamente. Agora, para começar a cabeça, eu vou começar a contar as carreiras desde o começo novamente, para ficar mais fácil pra gente, tá? Depois, na hora de inserir os olhos, fica mais fácil de contar, mesmo porque eu tenho essa divisão bem clara, né? Entre corpo e cabeça por causa da troca de cor. Então, eu termino essa carreira número 1 da cabeça com 18 pontos baixos. Agora, na carreira número 2, eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. O primeiro ponto baixo, ó, eu vou pegar não aonde eu prendi o fio, mas sim no mesmo ponto, no primeiro ponto do mesmo lugar, né, que eu prendi o fio, né? Lembra que eu prendo o fio e faço um ponto baixo no mesmo lugar? Então, ele é o primeiro ponto da minha carreira número 2. Então, eu faço 2 pontos baixos, 1, 2, e faço um aumento. E repito esse padrão até o final da carreira. E a última, 1, 2, e o último aumento. Então, eu termino aqui a carreira número 2 com 24 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 3, onde eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. Então, eu faço 1, 2, 3, faço um aumento e repito esse padrão até o final da carreira.
2, 3 e o último aumento aqui, no último ponto. Então, eu termino agora essa carreira número 3 com 30 pontos baixos. E a gente vai fazer juntos a carreira número 4, aonde eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento, também por 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4. Faço um aumento e repito esse padrão até o final da carreira. Dois, 3, 4 e último aumento. Então, eu termino essa carreira número 4 com 36 pontos baixos. E agora nós vamos trabalhar das carreiras 5 até a carreira 12 com 36 pontos baixos, ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui no meu e volto para a gente dar continuidade. Se essa aula está te ajudando, já aproveita e me segue e manda essa aula para aquela pessoa que você sabe que ama crochê. Assim, eu consigo trazer cada vez mais projetos lindos para vocês. Eu terminei aqui a carreira número 12 com 36 pontos baixos. E agora, antes da gente fechar a cabeça e fazer enchimento, a gente vai colocar os olhos nela, tá? Os olhos vão entre as carreiras 8 e 9. Então, aqui, ó, é bem fácil. A primeira carreira. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre a 8 e a 9 vão os olhos. Eu vou contar. Depois do alfinete, 1, 2, no terceiro eu vou colocar outro alfinete e pro outro lado eu vou fazer a mesma coisa. 1, 2, no terceiro, um alfinete. Agora eu venho com a minha agulha de tapeceiro, aonde eu coloquei o fio de bordado, e vou sair com a minha agulha aqui no primeiro alfinete, dessa maneira. Eu vou puxar um fio horizontal, ó. O primeiro cílio vai ser aqui no horizontal, então eu vou contar 1, 2 e vou colocar a agulha de volta, saindo no mesmo lugar. Dessa maneira. Venho na carreira de cima e conto só um e coloco o fio. Então, vai ficar um horizontal e um inclinadinho assim, ó, tá? Fica esse Vzinho aqui, ó. Esse do meio eu já posso tirar. Vou passar a agulha lá pro outro alfinete. E aí você toma cuidado na hora que você passar a agulha para outro alfinete, para você não puxar esse fio demais, né? Se você repuxar, vai puxar aqui o rostinho dela também. Então, deixa folgadinho aqui dentro, tá? Mesma coisa, ó. 1, 2, eu insiro a agulha, saio lá. E agora, só um no de cima, insiro a agulha. Ficou com esse olhinho dessa maneira aqui. Vou aproveitar que eu tô aqui agora, desse lado. Vou fazer a sobrancelha. Na mesma direção aqui do fim desse meu horizontal, eu ponho a minha agulha na carreira de cima do último fio. Então, é na mesma direção. Então, se você contar aqui do comecinho aqui do meu horizontal, é um, no segundo você coloca o fio. E aí, você vai contar 1, 2, na carreira de cima, você vai passar o seu fio e já vai levar ele lá pro outro lado.
para ficar assim, tá? Aqui você faz a mesma coisa, agora eu volto, né? Então, 1, 2 na carreira de baixo. E já saio ali embaixo para dar um nozinho nesse fio que eu comecei. Fica assim a sobrancelha dela. Agora você pega o olho, e eu tô usando aqui olhos de 7 milímetros com trava, e coloca aqui, ó, bem no comecinho aqui da junção dos dois cílios. Prontinho. Por que que é importante a gente fazer o bordado antes de colocar os olhos? Porque quando a gente coloca a trava, ela às vezes fica meio, ela dificulta um pouco a gente passar a linha lá para dentro, né? Quando a trava tá colocada, ó. Então, se você faz antes, fica mais fácil de você passar a linha para lá e para cá, tá bom? Agora a gente vai continuar a trabalhar aqui na cabeça dela. E a próxima carreira, a carreira número 13, é a carreira onde a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4. A gente faz a diminuição invisível, né, que a gente já aprendeu, e continua esse padrão até acabar a carreira. Quatro, e a última diminuição. Então, eu termino essa carreira número 13 com 30 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 14, aonde vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição também por 6 vezes. Então, 1, 2, 3, faço a diminuição e repito esse padrão até acabar a carreira. Três, e a diminuição. Terminei aqui a carreira número 14 com 24 pontos baixos. E agora a gente vai fazer a carreira número 15, onde a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição também por 6 vezes. 1, 2, uma diminuição. 1, 2, uma diminuição e vou fazendo esse padrão até acabar a carreira. E uma diminuição. Eu termino aqui essa carreira número 15 com 18 pontos baixos. E agora aqui a gente já pode começar a encher a cabeça também, né? Porque faltou um pedaço aqui dessa parte do corpo dela aqui de cima e a cabeça a gente também pode começar. Vou fazendo aqui no meu e já volto pra gente continuar. Coloquei mais um pouco de enchimento aqui na minha cabeça e agora a gente vai fazer a última carreira da cabeça, que é a carreira número 16, onde vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. Então, fiz 1, e a última diminuição aqui da minha carreira. Quando eu terminar essa carreira, eu vou cortar o fio e vou deixar um fio mais compridinho, porque eu vou fazer o arremate depois com o anel mágico invertido. E agora sim, eu posso acabar de encher a cabeça dela, e eu vou encher a minha aqui e já volto pra gente continuar. Terminei de encher a minha cabeça,
E agora a gente vai trabalhar no anel mágico invertido. Como que eu faço o anel mágico invertido? Eu vou colocar a minha agulha, coloquei aqui o fio que sobrou na agulha de tapeceiro, e eu vou colocar a minha agulha aqui pela alcinha de fora de cada um dos 12 pontos que eu tenho aqui, ó, dessa maneira. Vou dando a volta em todos esses pontos aqui, pegando apenas a alcinha de fora do meu trabalho. Esse aqui é o 12º e último ponto. E agora eu vou fechar cuidadosamente, ó, esse trabalho. E aí a gente chama isso de anel mágico invertido, porque ele fica igual, né? Lembra quando a gente fez lá no começo? Ó? Vai ficar da mesma maneira. Puxa bem. E a gente, quando puxar bem, lembra que sempre tem que dar um nozinho para que esse ponto não escape, não volte a abrir. E pronto. A gente só passa aqui por alguns fios e já pode cortar esse fio. E prontinho. Deixa aqui nos comentários se você já faz amigurumi e o que mais você gostaria de ver no canal. E lembra, curte esse vídeo, se inscreve e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas aulas. Até mais!